Então, a gente vai começar essa fase ordinatória com as providências preliminares, até o saneamento, e as providências preliminares, nós vamos falar da famosa réplica, ou seja, o autor, na inicial, ele postula a pretensão dele, ele diz o que ele quer, e o réu, quando é citado, ele apresenta a contestação, ele apresenta os seus argumentos porque ele resiste a essa pretensão do autor. Então, ele vai apresentar a versão dos fatos dele. E a réplica é justamente para o autor se manifestar sobre a pretensão e sobre os fatos que o réu apresentou na sua contestação. A gente vai ver sobre o julgamento conforme o estado do processo, quando o processo é extinto com ou sem mérito, que na realidade hoje não é extinção, é encerramento da fase de conhecimento, e o julgamento antecipado, parcial ou total do processo. Nós não tínhamos no antigo CPC o parcial, ele surgiu agora, e para mim é uma das grandes inovações desse processo, e a fase propriamente de saneamento e organização do processo, que esta fase aqui, ela encerra a fase ordinatória e ela prepara e introduz a fase instrutória probatória. Então, nessa fase, a gente vai ver a parte de teoria geral das provas e as provas em espécie. A gente vai ver sobre prova testemunhal, prova pericial, inspeção judicial, produção antecipada de prova, a audiência de instrução e julgamento, a prova documental, os tipos de prova que eu preciso. E depois a gente entra na chamada fase decisória, que a gente vai estudar a sentença, os seus elementos, a classificação. Depois a gente vai ver os precedentes judiciais. E, por fim, a gente faz a parte de teoria geral dos recursos e encerra aqui. Os recursos em espécies vocês estudam ou no processo civil 3, e também vocês estudam em tópicos especiais de direito. Ana Beatriz, vamos lá. A fase postulatória, João, é a fase em que são apresentadas as pretensões. O autor apresenta a sua pretensão e o réu a sua resistência, por isso que ela vai da inicial à contestação. A postulatória, porque o autor postula a sua pretensão, e o réu, com a contestação, ele resiste, ele postula a resistência a essa pretensão do autor. Quando a gente fala de fase de conhecimento, a gente está falando de todo o processo de conhecimento, Ana Beatriz, que começou lá na petição inicial que vocês vão estudar, até o trânsito em julgado da decisão, com ou sem recurso, certo? Lembra quando vocês estudaram teoria geral do processo? Vocês estudaram o processo de conhecimento, procedimento comum, procedimento especial, processo de execução. Então, a gente está estudando, vocês começaram no semestre passado, vão seguir comigo aqui, vão até o próximo semestre, estudando o processo de conhecimento comum. Ok? Consegui responder as dúvidas de vocês? Ana, João? Certo? Então, basicamente, a gente vai encerrar nesse semestre o processo de conhecimento. O que a gente vai estudar é o processo de conhecimento comum, ou seja, tudo que é possível de se fazer em uma ação. Então, se a gente pegar uma ação de procedimento especial, como um juizado especial civil, ele vai ter fases desse processo de conhecimento reduzido, porque ele é um procedimento especial feito numa cognição sumária, uma cognição mais curta, certo? Vocês já viram, e interessa também durante o trâmite do processo, as tutelas provisórias, já estudaram as tutelas provisórias, né? O que é uma liminar? Me digam aí. Liminar, pessoal, não é provimento, liminar é momento. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem de entender. Eu nunca entro com uma ação e vou pedir uma liminar. Eu entro com uma ação, vou pedir uma tutela provisória para ela ser deferida liminarmente. Liminar quer dizer in limine litis, no início do litígio, certo?
E não precisa ser, João, antes da citação. Antes da citação seria inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a outra parte. Mas toda a tutela provisória que você pede na inicial e o juiz diz que só vai se manifestar depois da contestação, ela ainda está dentro da fase postulatória, então ela ainda é em limine litis, no início do litígio. Então, na realidade, liminar quer dizer o momento, quer dizer no início do processo, na fase postulatória. Então, se eu vou fazer um pedido de tutela provisória, eu vou pedir uma tutela provisória para não incluir meu nome no SPC, uma tutela provisória para receber um determinado valor, só que eu vou pedir essa tutela provisória em limine litis, ou seja, liminarmente, no início do processo. Então, você não entra com liminar, você ajuiza a ação e você não postula liminar, você postula tutela provisória para ser deferida liminarmente, ok? É só para vocês verem que, num primeiro momento, a gente procura ensinar para vocês essa ideia de liminar genérica, mas agora a gente vai tentar ser mais específico com ela. À medida que a gente vai construindo esse conhecimento, a gente tem que ser mais técnico, tem que usar mais argumentos jurídicos, certo? Posso avançar? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, então. Visto essas fases que a gente vai analisar, então a gente vai começar ali nas providências preliminares do saneamento, que é o artigo 347. Se vocês observarem, sempre na aula que vocês vão ter, eu já vou fazer ali um tópico falando mais ou menos do que é o assunto e colocando os artigos que se relacionam, certo? Aqui eu quero fazer uma parte para falar para vocês o seguinte: qual é a minha primeira fonte de estudo? Tem que ser a lei. Primeiro eu leio a lei, eu interpreto a lei, eu tenho que entender o que a lei está querendo me dizer, e depois que eu consigo entender tudo aquilo que a lei está querendo me dizer, eu posso para uma doutrina para ver se aquilo que eu entendi da interpretação da lei está correto ou não. Se vocês fizerem esse tipo de estudo, vocês vão ver que vocês, com o tempo, vocês vão ter muita facilidade de entender o que um determinado artigo quer transmitir, o que o legislador quis transmitir. E vocês vão conseguir entender, inclusive, o que está subentendido, aquilo que não está claro, porque eu começo a ter um raciocínio jurídico. Se vocês pegarem um doutrinador direto e ele explicar, vocês vão ficar com a explicação e muitas vezes essa leitura de interpretação que é importante vocês não fazem. Então, procurem sempre ler os códigos, os artigos antes de vir para a aula. Se tiver uma dúvida do que foi falado no artigo ali, professor, não entendi essa palavra, não entendi exatamente o que quer dizer, a gente estuda e esclarece para vocês, para facilitar esse entendimento. Agora, ela é uma aula que, para toda a minha formação, eu preciso ser um protagonista. E como é que eu me torno um protagonista? Quando eu leio, quando eu procuro entender, e é importante que vocês tragam essas dúvidas. Então, não querem fazer a pergunta na aula, certo? Tem muitos que se sentem constrangidos de falar em público, apesar de que eu acho que se a gente quer ir para a área do direito, não dá para ser, não dá para ter esse constrangimento. Vamos ver se eu acertei. Aqui, ó, coloquei no chat aí o meu e-mail. Então, se alguém não tiver, não se sentir à vontade para perguntar, ou está em casa, já te dou a palavra, Helena, ou está em casa estudando e ficou com uma dúvida, pega, abre o e-mail e manda ali, professor, estou lendo fulano de tal. Não me mandem a pergunta, me mandem a pergunta e a resposta. Professor, eu li fulano de tal, eu entendi isso, isso e isso. Que daí eu consigo saber o que você está entendendo e posso ajudar a corrigir, posso te recomendar a leitura. Mas se você só me pergunta, professor, o que é isso? Eu vou devolver para vocês. Me diz o que você acha que é a partir das suas leituras. Certo? Mas podem usar esse e-mail que está aí para mandarem perguntas se elas surgirem depois da aula. Diga, Helena. A sua presença vai ser por aqui ou pelo mudo, professor? Não, por aqui. Eu vou fazer aleatoriamente. Daqui a pouco eu paro e começo a fazer a chamada online. Certo? Não vou usar o mudo. Aliás, é uma recomendação da instituição, que faça através daqui. Porque eu consigo marcar e também fica gravado, porque a gente está gravando as aulas. Certo?
Não vai ser pelo chat. Posso prosseguir? Então vamos lá. Para vocês lembrarem, fim do prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Eu queria que vocês tentassem lembrar o seguinte, pessoal. Quando eu faço a minha contestação, eu tenho dois tipos de defesa, lembram? Defesa direta e defesa indireta. Estão lembrados? Também o professor pode ter ensinado defesa material, defesa processual. Lembram disso, mais ou menos? Certo. O que é uma defesa direta na contestação? Pode abrir o microfone e falar se quiserem. Joanes, a defesa de mérito ela pode ser direta e indireta. Ok? O que é a defesa? Então, vou ser mais específico. O que é a defesa de mérito direta? Alguém lembra? Não, Beatriz, eu estou querendo só na contestação, a defesa mesmo. Reconvenção não é defesa, reconvenção é postular pretensão pelo mesmo fundamento de defesa. Mas, Professor, vamos lá então. é quando o réu nega o direito do autor, é isso? Isso, exatamente. A negação, né? A negação pura e simples, essa é a defesa direta, muito bem. E a defesa indireta de mérito, qual é? Ana, a prescrição ela é uma defesa indireta, tá correto, mas eu não queria que vocês tentassem. Pessoal, uma sugestão para vocês, uma parte. Não tentem reter conhecimento pelo exemplo. O exemplo é perigoso, o exemplo é traiçoeiro. Porque se a gente muda o exemplo, muitas vezes vocês se perdem. Tentem entender o que está acontecendo e explicar por aí. Mas está certo, a prescrição ela é uma defesa indireta. Não, Ana Beatriz, não é as processuais. Eu estou falando de defesa de mérito, defesa direta de mérito. Vamos lá então, pessoal, vamos para ajudar vocês. Vocês querem ver quando eu começar a falar, vocês vão lembrar? Eu tenho as minhas defesas indiretas processuais, que são as preliminares, e eu tenho a minha defesa direta, ou material, que é o mérito. Dentro do mérito, eu posso dividir essa defesa de mérito, essa defesa direta, eu posso ainda dividir ela em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Então, a defesa de mérito direta é o réu negar o direito do autor, pura e simplesmente. Então, vamos pegar aí o Laíson que lembrou, certo? Ele entra com uma ação dizendo que eu devo R$1.000 para ele. E eu chego e digo, não devo. Isso é uma defesa direta, eu estou negando a pretensão dele. Isso tem influência no ônus da prova, a gente vai ver mais para frente. E a defesa indireta de mérito é aquela que eu reconheço o fato da pretensão do autor, mas apresento a ele um outro, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, o Laíson me cobra R$1.000, eu digo, devo, mas já paguei, está aqui o recibo. Então, o que eu estou apresentando? Um fato extintivo do direito dele, que extingue o direito dele, que é o pagamento. Então, eu reconheço a existência da dívida, mas apresento um fato que se opõe a essa pretensão dele, que é o pagamento. Eu posso fazer, né? Então, o modificativo. Eu reconheço que devo a dívida, mas já paguei R$500. Eu não devo 1.000, eu devo só 500. Então, as defesas, por isso que é importante a gente saber essas defesas indiretas lá da contestação, porque ela vai influenciar aqui, ó, pessoal.
conforme tomará as providências constantes, ó. Então, vamos lá. Não incidência dos efeitos da revelia. Deixa eu, antes de eu seguir, todo mundo entendeu essa defesa direta e indireta que eu expliquei agora? Antes de eu seguir, eu quero ver se alguém ficou com dúvida para esclarecer antes. Tranquilo? Vamos lá, então. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos da revelia previsto no 344, que é esses efeitos, presumir verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Isto quer dizer o seguinte, pessoal. Se o réu não contestar, citado validamente, não contesta a ação, o juiz vai ver se ele é revel, se não tem nenhum vício nessa citação dele, se ele é revel, e se não produz os efeitos. Se não pode produzir os efeitos, ele vai intimar o autor o quê? Para produzir as outras provas que ainda pretende. 349. Ao réu revel será lícito a produção das provas contrapostas às alegadas do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar o ato processual indispensável à sua produção. Esse 349, ele está dizendo que o réu recebe o processo no estado que se encontra. Então, vamos voltar ao 348. O réu não contestou a ação. Aqui eu quero que vocês entendam bem entre o que está aqui na teoria e o que é na prática, certo? Pensem, vocês são os juízes do processo. Esse é o caso do Lailson aí da minha dívida, certo? Tirando fora eu e ele que somos partes, vocês são juízes. Se ele chegar e dizer para vocês que eu devo R$1.000 para ele, eu sou citado e não contesto, vocês olham o que ele juntou, ele não apresenta nenhuma prova de que me emprestou esse R$1.000. Vocês, como juízes, julgariam a minha revelia e condenariam eu a pagar R$1.000 para ele só porque ele está falando? Ou vocês acham que ele precisaria provar? O que vocês acham? Precisa provar. Precisa provar, muito bem. Vejam, essa lógica que a gente pensa da vida real, ela se aplica no processo ainda que não esteja escrito. O que eu quero dizer do 348? Ainda que o réu seja revel, ainda que ele possa sofrer os efeitos da revelia, o juiz não aplica a revelia se ele olhar para o que o autor falou na inicial e as provas que juntou e não se convencer. Aí o que ele faz? Ele manda produzir provas. Então, na prática, mesmo que o réu não seja revel, com ou sem efeito, o juiz vai olhar para o que o autor apresentou. Se o autor convence ele e tem as provas, pode ser que o juiz faça o julgamento, decrete a revelia e julgue antecipadamente o processo. Agora, desculpe, se o réu não contestar e o juiz ainda não se convenceu do que o autor falou, o juiz vai intimar o autor para produzir provas. Então, esse 348, a gente lê o seguinte: se o juiz, podendo decretar revelia, não se convenceu ainda do direito do autor, ele vai mandar o autor produzir provas, independente de com ou sem efeitos da revelia. Se não tiver efeitos, tranquilamente, ele vai seguir. Mas ainda que possa produzir os efeitos, que é presumir verdadeiros os fatos articulados pelo autor, ele não aplica a revelia e não surte o julgamento antecipado, porque ele não se convenceu ainda. Então, essa é a primeira regra que a gente tem que olhar. Não incidência dos efeitos da revelia. Se o juiz não se convencer com o que o autor juntou na inicial. Por isso, pessoal, aí voltando àquilo que eu digo que processo é a gente estudar o conjunto e pensar no conjunto. Por isso que quando eu penso em fazer uma petição inicial, eu tenho que fazer ela bem feita, eu tenho que juntar as provas. Para convencer o juiz, desde a inicial, eu já tenho que tentar convencer o juiz. Para que se ocorrer uma revelia, o juiz encontre na minha argumentação e no meu conjunto probatório elemento suficiente para fazer um julgamento antecipado com base na revelia. É por isso que a importância de se preparar. Vocês estão começando a fazer estágio 2, né? Se eu não me engano, quando vocês fazem essa disciplina comigo, vocês estão cursando estágio 2 também. Vocês vão começar a fazer petições iniciais de alimentos. Ou seja,
Desculpa. Vocês vão ter que, na inicial, mostrar aonde que está a necessidade da criança. Por que ela precisa de tantos reais para se sustentar? Ela vai gastar tanto com alimentos, tanto com educação, tanto com saúde, tanto com vestuário, tanto com moradia, e a possibilidade do pai. Por que ele pode pagar? Onde é que ele trabalha? Quanto que ele ganha? Então, vejam que vocês precisam apresentar esse conjunto de argumentação e provas para sustentar o que vocês estão dizendo, justamente para que, se ocorrer um caso de o réu ser revel e poder aplicar os efeitos da revelia, vocês tenham elementos suficientes para fazer o juízo, fazer o julgamento antecipado do processo, com base na revelia. Por isso que a gente lê esse 348 pensando sempre disso. Mesmo que tenha ocorrido revelia os efeitos, se o juiz ainda não se convenceu com o que o autor apresentou de provas, ele vai mandar o quê? Que o autor especifique as provas que pretendem produzir. Certo? E mesmo que esse réu seja revel, e o juiz entendeu que não é caso de julgamento antecipado, ele vai mandar produzir provas, nada impede que esse réu também produza as provas. Eu posso não apresentar a contestação, mas eu posso apresentar provas se eu, como réu, comparecer nos autos, representado por advogado, e puder praticar os atos processuais que ainda não foram realizados. Então, vamos imaginar o seguinte: o juiz verificou a revelia, mas disse para o autor que provas pretende produzir. Eu, como réu, posso entrar no processo agora, fazer uma petição dizendo que eu quero produzir prova testemunhal. Se elas não foram produzidas ainda, se não foi apresentado esse momento, não foi extinto esse momento, não precluiu esse momento, eu também vou poder indicar provas a produzir como réu, ainda que eu seja revel. E se eu perdi o prazo para apresentar provas testemunhais, eu posso comparecer na audiência de instrução e fazer pergunta para as testemunhas do autor. Eu não indiquei a prova testemunhal, mas eu posso fazer pergunta para as testemunhas do autor. Por quê? Porque o réu é lícito, certo? Comparecer no processo e receber no estado em que se encontra. Então, ele pode realizar os atos processuais que ainda não ocorreram. Atos processuais que já foram praticados, precluiu. O réu não pode fazer mais. Então, imagine o seguinte: o réu não contestou, o juiz intimou para produzir provas, o autor indicou a prova testemunhal e o juiz marcou a audiência para ouvir as testemunhas. Eu, como réu, eu não posso indicar testemunhas, porque eu perdi esse prazo. Mas eu posso comparecer na audiência e fazer pergunta para as testemunhas que o autor arrolou. Até aqui está claro, pessoal, esses dois primeiros artigos, como é que eles funcionam no processo? Alguma dúvida? Certo, vamos lá. Vocês são 34 presentes, estão 36 aqui, mas 2 sou eu, 1 sou eu e o outro é a minha apresentação. Vocês são 34, certo? Não vou pedir para vocês ficarem abrindo câmera, não tem porquê, até porque fica pesado, para alguns é difícil, mas vocês têm que começarem a responder. Eu também vou verificar se vocês estão ou não participando da aula através das respostas. Então, ou respondam abrindo o áudio, ou respondam pelo menos no chat. Se vocês começarem a não responder, para mim vocês não estão na aula. Se logou aqui e foi tomar café, foi olhar novela. Certo? Então, procurem estar presente. Depois, ficar com dúvida fica mais difícil ainda. Certo? Então, procurem estar toda hora no chat, perguntando, ou pelo menos respondendo as perguntas que eu faço. Estão entendendo? Certo? Podemos avançar, então? Aqui vai entrar aquela parte que eu disse para vocês que é importante de saber da contestação. Se o réu alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe ao juiz a produção de provas. Isto aqui, pessoal, nada mais é do que a réplica. Então, tecnicamente, só tem réplica num processo se o réu apresentar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Teoricamente, se o réu simplesmente fizesse a defesa direta, que ela é de negar o fato, não haveria prazo para réplica. Agora, pergunto para vocês, para o juiz poder fazer essa análise e determinar se tem réplica ou não, o que ele vai precisar fazer no processo? Ele vai precisar ler a inicial, ler a contestação, verificar se o réu apresentou um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e aí então ele vai ver que é caso de abrir para a réplica. Agora, na prática, vocês acham que o juiz consegue fazer isso? Ler a inicial, ler a contestação para depois verificar? Não. Não consegue. Então, o que é comum a gente ver na prática? Geralmente, quando o réu apresenta a contestação, o juiz automaticamente abre o prazo para réplica. Diga ao autor sobre a contestação no prazo de 15 dias. Então, para evitar cerceamento de defesa, e muitas vezes, como o juiz não tem tempo, não tem condições de acompanhar, ele acaba fazendo o quê? A réplica ser algo automático. Certo? Então, mas num concurso, numa prova, é interessante vocês entenderem que a réplica ela vai surgir se o réu apresentar um fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Que outras situações que não está aqui, mas também se abre prazo para a réplica? Muitas vezes, se tiver, às vezes, você olha, a defesa nem é uma defesa indireta, mas o réu juntou provas. Então, eu vou pegar a interpretação da parte final, ó. Ou seja, se ele apresentou um fato impeditivo, modificativo, apresentou alguma alegação, ou ele não apresentou isso, mas juntou provas, então eu vou permitir ao autor se manifestar e, inclusive, produzir provas. Certo? E também ocorre a réplica, ó, nas alegações do réu. Se o réu alegar qualquer matéria enunciada no 337, que são as preliminares, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Ou seja, nesse 350 e no 351, ele está especificando o prazo da réplica, que é de 15 dias. Ou seja, quando é que o juiz vai abrir prazo para a réplica? Se o réu apresentar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, se o réu apresentar preliminares ou se o réu juntar provas. Qualquer uma dessas 5 situações, fato impeditivo, fato extintivo, fato modificativo, preliminares ou provas. Ele apresentou qualquer um, basta um desses, o juiz tem que dar prazo para a réplica. Então, como ele não tem tempo de analisar o processo para ver se é realmente, o que é o normal de se fazer? Teve contestação, abre prazo para a réplica. Garante o cerceamento, garante o direito de defesa, não há cerceamento de direito de defesa, o autor estabelece o contraditório das argumentações e está seguro. Certo? Esse fato pode ser apresentado mesmo o réu sendo revel. Se eu errar a pronúncia de vocês abrem e me corrijam. Joanes, se ele não apresentou contestação, ele é revel. Então, não tem réplica porque não tem peça processual de defesa. Certo? Então, pensa no que está acontecendo no processo, para entender o que está acontecendo. Se o réu é revel, é porque ele não apresentou contestação. Se ele não apresentou contestação, não tem nenhum argumento para fazer réplica. Está me entendendo? Se ele apresentar contestação, então sim, pode ser que tenha um fato impeditivo, modificativo, extintivo, uma preliminares lá do 337, então vai ter o prazo para réplica. Certo? É por isso que a gente tem que pensar no que está acontecendo, que o que às vezes é comum essa sua pergunta, é comum os alunos fazerem, porque às vezes a gente não consegue montar tudo, é um quebra-cabeça que a gente está montando, pessoal. O processo é um grande quebra-cabeça. Alguém já montou quebra-cabeça aí? Ou só eu que gosto? Como é que Sim, a gente professor. faz? A gente não começa geralmente pelas pontas, que é mais fácil, que tem os ângulos retos, e aí vem indo para o centro? Né? Então, o processo civil é um quebra-cabeça. Você não começa a montar ele de uma forma linear, da esquerda para a direita, direitinho, não.
Você vai pegar uma peça daqui, uma peça dali, e vai montando essa figura. O processo civil é a mesma coisa. Você tem que olhar várias situações que estão acontecendo, porque às vezes a pecinha não é essa que tu pensa. Está ali no outro lado, como a gente está vendo agora. Só vai ter réplica se tiver contestação. Então, opa, se não tem a pecinha de contestação, eu não posso encaixar réplica aqui ainda. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que ir pensando o processo, olhando ele como um todo, para tentar entender o que está acontecendo. Posso prosseguir? Se eu estiver falando muito rápido, também peçam para eu repetir, para falar mais devagar. Aqui, pessoal, a gente vai ver que vai ter lá no final agora dessa fase, quando a gente terminar essa fase, vai ter o despacho saneador, o saneamento do processo. Mas, na realidade, aqui a gente começa a verificar que já tem saneamento. Ó. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará a sua correção num prazo nunca superior a 30 dias. Ou seja, tem algum vício, alguma irregularidade que pode ser sanada, a ideia que se tem do legislador hoje é que o processo ele tem que alcançar o julgamento de mérito. A pior situação que pode ocorrer num processo é ele rodar e daqui a pouco ele ser extinto sem mérito por alguma irregularidade. Então, a ideia é que o juiz ele comece a fazer o saneamento do processo, esse despacho saneador que a gente vai ver lá no final dessa fase, certo? Ele, na realidade, ele começa a sanear o processo em vários momentos. Aqui está um outro momento em que ele está saneando. Então, verificou que o advogado do autor não juntou a procuração do advogado, ele não juntou a procuração com a inicial, o que o juiz faz? Ele extingue o processo? Ou dá para sanear, dá para pedir para o advogado juntar a procuração para ratificar os atos que ele praticou? O que vocês acham? O que é mais fácil? Mandar o advogado juntar a procuração do cliente dele ou extinguir o processo e começar tudo de novo? Exatamente, Ana Paula, mandar juntar. Então, a ideia é essa. Sempre que tiver um vício que possa ser sanado, o juiz não vai extinguir o processo. Ele vai dar prazo para a parte corrigir. Aí a gente viu ali, no máximo 30 dias, não superior a 30 dias. Então, ele pode dar 15, pode dar 20, dependendo da situação. Mas a ideia é que se o vício dá para corrigir, corrige para o processo avançar. A ideia do processo é que ele atinja a prestação jurisdicional, que ele diga de quem é o direito, acertando ou errando, mas diga. Maria Eduarda, repete os 5. As 5 situações que levam à réplica, é isso? Vamos lá. Se o réu apresentar na contestação um fato impeditivo, ou um fato extintivo, ou modificativo. Se ele apresentar preliminares do 337, ou se ele juntar provas. Basta uma dessas situações, não precisa ser, não é uma situação de e, não é uma conjunção aditiva, é uma conjunção alternativa. Ou impeditivo, ou modificativo, ou extintivo, ou preliminares, ou simplesmente juntar provas. Certo? Então, 353. Cumpridas as providências preliminares. O que são as providências preliminares? Tudo que a gente viu aqui em cima, ó. Ver se é caso de revelia ou não, se vai mandar o autor produzir provas, ver se o réu vai interferir no processo mesmo depois da revelia, ver se não tem um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ver se ele não alegou algumas preliminares, ver se não tem nenhuma irregularidade ou vício para ser corrigido. Então, se não ocorrer nenhuma dessas situações, ou elas já forem cumpridas, então, ou seja, ó, cumpridas as providências, ou não havendo necessidade delas, por quê? Pode ser que não tenha revelia. Pode ser que o réu não tenha apresentado um feito modificativo, impeditivo. Não ocorrendo elas, ou elas sendo realizadas, desculpe,
tá? O juiz vai passar o quê? A verificar se é julgamento conforme o estado do processo. Então, vamos lá. Verificou toda... Aqui a gente terminou o que se chama das providências preliminares. Voltando, a gente está dentro da fase ordinatória ou saneadora. E dentro da fase ordinatória ou saneadora, a gente viu as providências preliminares. Então, se o juiz já praticou todos os atos processuais das providências preliminares, ou não sendo o caso delas, então ele vai passar o quê? Para ver se não é julgamento conforme o estado do processo. Vocês viram que eu tenho meu quadro branco online, né? Eu venho aqui e vou colando e copiando o que eu quero. Certo? Então, vamos lá. No julgamento conforme o estado do processo, certo? Aqui a gente tem uma impropriedade, pessoal. Aqui fala extinção do processo, certo? Mas, vocês lembram do que é o processo sincrético? Todo mundo lembra o que é sincretismo processual? Certo, vamos lá então. Falar rapidamente como é que era o processo antes da reforma de 2006, que o novo CPC, ele já pegou a reforma que teve no processo civil em 2006 e atualizou. Mas deixa eu tentar ser bem objetivo para vocês. Antes da reforma de 2006, ainda pelo antigo CPC, o que acontecia? O Lailson aqui queria me cobrar aquela dívida de R$1.000, estão lembrados? Certo? Então, ele entrava com uma ação. A ação tramitava, todas as fases que a gente vai ver ocorrer, e o juiz proferia uma sentença. Olha, o Antônio deve os R$1.000 ou não deve. Se dissesse que eu devia os R$1.000, ou eu fazia o cumprimento espontâneo, pagava os R$1.000 para ele, ou eu resistia. Se eu resistia, então o advogado do Lailson chegava para dizer assim, olha, o juiz condenou o Antônio a pagar 1.000. Ele, oba, vou receber os R$1.000. Não, só que é o seguinte, o Antônio não fez o pagamento espontâneo. Nós vamos ter que mover uma outra ação, citar novamente o Antônio para ele pagar agora. Então, eu tinha 2 processos autônomos com citação. Um para reconhecer a dívida e o outro para cobrar o pagamento da dívida. Agora, a gente tem o que se chama de sincretismo processual. Terminada a fase de conhecimento, o processo não é mais extinto. Ele vai seguir agora para a fase de cumprimento de sentença. Então, vai lá no cumprimento de sentença e ele diz, caso o autor condenado a quantia certa, já liquidada, não efetue pagamento no prazo de 15 dias, a requerimento do credor se procederá à penhora dos bens. Ou seja, hoje, o processo ele termina a fase de conhecimento e ele segue com a fase de execução. Né? Como o Simão diz, agora é tudo no mesmo processo. Então, a gente não diz mais que o processo foi extinto. O que foi extinto foi a fase de conhecimento. E começa a fase de execução. Então, quando a gente lê aqui, ó, extinção do processo, na realidade, a gente tem que ver como extinção da fase de conhecimento. Certo? Até aí está claro o que é esse sincretismo? Todo mundo entendeu mais ou menos o que é o sincretismo? Quando vocês forem estudar processo de execução no próximo semestre, essa parte do sincretismo ela vai ser mais aprofundada. E a gente também vai voltar a falar, vai ser bem visível para vocês quando a gente for falar da sentença. Certo? Professor, existe possibilidade de eu entrar com um processo e a minha petição inicial ser um cumprimento provisório de sentença? Pode ser sim. Se você tiver se você tiver um processo, você tem a execução provisória, ela é uma petição, ela precisa de uma petição inicial, Ana Beatriz. Não num processo de conhecimento.
Mas você pode entrar num processo de conhecimento, pedir uma tutela provisória, em limite, no início do processo, o juiz vai deferir essa tutela provisória e você pode fazer o cumprimento provisório da tutela provisória. Não sei se consegui esclarecer a tua dúvida. Se não ficou bem claro, Ana, eu não consegui entender melhor que isso a sua pergunta. Qualquer coisa, abre o microfone e pergunta mais diretamente. A gente pode travar um debatezinho aqui, se precisar. Mas entendeu mesmo? Se for antes do trânsito em julgado, é cumprimento de sentença provisória. Sempre. E ele vai reclamar uma petição inicial, sim. Certo? Mas eu vou deixar para o professor de execução, porque se eu começar a explicar, entrando nisso aí, eu vou desviar muito do nosso conteúdo e pode confundir os colegas. Então, voltando aqui para o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão que se refere ao caput pode ser dizer respeito a apenas parcela do processo, caso será pugnado por agravo de instrumentos. Vamos deixar essa parte aqui e vamos voltar para o artigo 485, que é o que nos interessa. Deixa eu só pegar aqui o artigo 485. Aqui, achei. Aqui, ó, o artigo 485. O juiz não resolve o mérito. Primeira pergunta para vocês: o que é mérito? Me respondam aí, o que é mérito? Vamos lá, turma. Agora eu vou começar a derrubar os argumentos de vocês. A questão em discussão. A questão em discussão pode ser uma preliminar, lá do 337. Isso é mérito? Na mesma questão, Simão. Questão do processo. Questão do processo. A pretensão. Aí sim está mais correto. O interesse de agir tem relação, mas é muito subjetivo. O direito que se está alegando, o direito que se está alegando, Maria, pode ser processual e pode ser material. Ok, mas de qualquer forma, eu tenho uma ideia do que vocês queriam me transmitir. Às vezes a gente não consegue ser claro. Mas o mérito, pessoal, é a minha pretensão de direito material. Ou seja, não é a qualidade das partes. Isso aí piorou. Aí saiu completamente do processo. É a minha pretensão de direito material. O mérito é o meu bem da vida, aquilo que eu quero. Quando o Lailson entrou com a ação com os R$1.000, o que ele quer? Ele quer que o juiz diga que ele tem direito? Ele quer que o juiz diga que ele tem razão? Ou ele quer que o juiz mande eu pagar os R$1.000 por ele? O que vocês acham que ele quer? Que mande pagar, exatamente. Então, o mérito, pessoal, é aquilo que eu quero. É o meu pedido. Certo? Isso é o mérito, é o que eu quero. Quando eu vou bater a porta do Poder Judiciário, eu vou buscar uma pretensão, eu vou buscar um direito. E esse direito é o que eu quero. Eu não quero que o juiz diga que eu tenho direito, eu não quero que o juiz reconheça que eu tenho qualidade para ser parte, eu não quero que o juiz diga que eu tenho interesse para agir. Eu quero que o juiz diga o meu direito. Esse é o mérito. Por isso que quando a gente fala ali no 337, né, antes de discutir o mérito, são questões processuais. Ali, eu estou discutindo questões e o juiz não vai dizer de quem é o direito, de quem é o bem da vida. E quando a gente está aqui no artigo 485, olha,
é uma decisão que o juiz vai tomar no processo em que ele não vai dizer de quem é o bem da vida. Então vamos lá, inciso 1, certo? Se o juiz indeferir a petição inicial, ora, se o Lailson não atendeu os requisitos da petição inicial, certo? Não preencheu ali o artigo 319, como é que o juiz vai dizer se ele tem direito aos R$ 1.000 ou não, se ele não conseguiu esclarecer os fatos, se ele não conseguiu explicar o que é o direito dele? Então, o juiz extingue o processo, ou seja, ele encerra essa fase de conhecimento, sem dizer se eu tenho que pagar os R$ 1.000 para o Lailson ou não. Inciso 2. Se o processo ficar parado durante 1 ano por negligência das partes, ou seja, nem autor nem réu, ninguém faz o processo andar. O juiz intima e as partes não praticam nenhum dos atos. Então, o processo ficou por 1 ano parado, sinal que nenhum dos dois está interessado em solução desse litígio. O que o juiz faz? Vai por fim a essa fase de conhecimento, sem julgar o mérito. Ele não vai dizer de quem é os R$ 1.000. Ele vai dizer, olha, não vou dizer de quem é, porque o processo está 1 ano parado e ninguém faz o processo andar, nem autor nem réu. Terceiro, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiu o autor. Agora, no do 1 ano é para ambas as partes. Aqui é para o autor, ó. Se o autor não realizar as diligências que incumbiu, abandonar a causa por mais de 30 dias, deixar o processo por mais de 30 dias parado. Então, o que o juiz vai ver? Se o autor, que é aquele que sentiu que tem a pretensão resistida, se o autor é aquele que tem o seu direito prejudicado, ele não está dando andamento no processo que é preciso, então, sinal que ele não tem interesse. Então, eu vou encerrar essa fase de conhecimento sem dizer se o direito é dele ou não. E o que caracteriza todos esses incisos que a gente está vendo, pessoal, é que vocês vão ver que nenhum deles o juiz vai dizer de quem é o direito, se o Lailson tem direito aos R$ 1.000 ou não. Quarto, verificar a ausência de pressupostos, lembram? Pressuposto de existência e validade, envolvimento regular, citação válida, juiz competente, petição apta, ausência de coisa julgada, reconhecer a existência da perempção, da litispendência ou da coisa julgada. Também ele não enfrenta o mérito. Todo mundo sabe o que é perempção? Ou alguém não sabe? Tem alguém aí que não sabe o que é perempção? Simão, vai lá, Simão. Perda do direito do quê? Ajude, Simão. Perda do direito do quê? Perda do direito de ação, porque por 3 vezes o autor deu causa à extinção sem julgamento do mérito. Que pode ser até esse caso que a gente viu aqui, ó, do inciso terceiro. O autor abandonou a causa por 30 dias, o juiz vai lá e extingue. Aí o autor ingressa novamente. Esse autor, para ingressar novamente, ele tem que pagar as custas e os honorários do processo anterior, se houver sido condenação e não tiver assistência judiciária gratuita. Aí a segunda vez ele deixa de novo 30 dias parados e o juiz extingue. Aí ele entra uma terceira vez, pagando as custas e os honorários do processo anterior. Se a terceira vez ele deixar acontecer isso, ele sofreu a perempção. Então ele não pode mais ingressar com a ação, porque por 3 vezes ele provocou o Poder Judiciário e ele deu causa a este julgamento do mérito. Então a perempção é a perda do direito de ação do autor por 3 vezes ter provocado a extinção do processo em julgamento do mérito. Vejam, não é o autor que provoca isso. Se é o réu, não. E se é o Poder Judiciário que está demorando para resolver, não. É a conduta do autor que leva a essa situação. Ok? Todo mundo entendeu o que é perempção?
Ana Beatriz, entendeu? Quer que repita? Professor, Oi. no escritório que eu estagio, tem um caso que o cliente pediu para a gente trocar com a ação, e aí, por conta do valor das custas iniciais, ele pediu para a gente desistir. E aí, depois de um tempo, ele pediu para a gente entrar de novo, a gente pediu parcelamento das custas, e mesmo assim, ele pediu para desistir de novo, por conta do valor elevado das custas iniciais. Mas ele tem a pretensão de entrar novamente com essa mesma ação. Ele pode sofrer perempção por conta disso? Ana, se o juiz proferiu sentença de extinção, ele está correndo o risco da perempção nessa terceira, sim. Sem olhar o processo, assim, eu não sei como te dizer. Se a desistência ocorreu, essa desistência, como é que o juiz acatou essa decisão, que tipo de decisão o juiz tomou lá? Sem olhar o que foi essas decisões anteriores, mas a princípio, assim, está encaminhando para esse risco, sim. Em tese, assim, está. Certo? Se ele homologou como forma de sentença, sim. Se tá homologado como sentença, está caminhando para perempção. Certo? Mas, sem olhar o processo, eu estou te falando em tese. Processo, pessoal, é muito complicado vocês querem trazer um caso real para eu dizer sem olhar o processo, porque é aquilo que eu disse para vocês, cada processo tem uma realidade, eu tenho que saber o que aconteceu, o que a parte alegou, o que o juiz proferiu, como é que foi essa decisão do juiz, sem olhar, o que eu respondo para vocês aqui é em tese. Em tese, sim, pode estar ocorrendo. Certo? Vamos lá, litispendência. Certo? Litispendência, litis de litígio, pendência pendente. Ou seja, o juiz vai extinguir esse processo, vai extinguir essa fase de conhecimento, porque já tem um litígio pendente. Então, pegando o exemplo, esse caso aqui que a Ana falou, vamos imaginar que esse cliente dela tivesse procurado um outro escritório antes e tivesse entrado com a mesma ação. Aí, como a ação está demorando lá, ele procura o escritório que a Ana Beatriz está trabalhando e pede para entrar de novo sem esse escritório saber que já tem outra ação. Então, o que vai acontecer? Quando esse réu for citado de novo para essa segunda ação, ele vai alegar o quê? Uma preliminar de litispendência. Ele vai apresentar o número do processo que entrou antes, vai demonstrar que a causa de pedir, o pedido e as partes são as mesmas, ou seja, se repete a ação em curso, os elementos da ação, para a gente ver se repete a ação em curso, a gente tem que olhar os elementos da ação. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Esses três são os elementos da ação. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Quando esses elementos se repetem em uma ação em curso, então eu vou alegar que existe litispendência, já existe um litígio pendente de julgamento, então esse segundo não pode permanecer. E a coisa julgada é quando se repete a ação que já foi proferida a sentença, já foi proferida uma decisão final. Então, de novo, os elementos da ação têm que se repetir. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, só que eu já tenho uma decisão tomada pelo Poder Judiciário sobre esse assunto. Então, nessas três situações, perempção, litispendência e coisa julgada, o juiz vai extinguir o processo, vai extinguir essa fase de conhecimento, sem julgar o mérito, por quê? Porque não pode mais ser julgado porque ele já esgotou o acesso à justiça pela perempção, ele não vai proferir decisão, porque já tem um outro processo para ser proferida a decisão, ou ele não vai proferir decisão porque já teve decisão proferida num outro processo, que foi a coisa julgada. Ok? Posso avançar? Alguma dúvida? Vamos lá, então. Inciso 6º. Verificar a ausência de legitimidade ou interesse de agir. Ou seja, o juiz verifica que aquele processo, a pessoa não tem legitimidade, seja legitimidade ativa para propor ação ou a legitimidade passiva para responder à pretensão do autor, ele também vai extinguir o processo, porque não adianta ele julgar o mérito se quem está sendo condenado não é a parte
que pode exigir ou não é a parte que deve cumprir. Ou faltar um interesse processual, né? Falta um interesse no processo, interesse de agir. Alguém saberia me dar um exemplo de uma falta de interesse de agir? Se eu pedisse para vocês me dar um exemplo do que é um caso de falta de interesse de agir. Ninguém? Nem chute? Não, pessoal, a gente está falando lá das condições da ação. Perda de prazo é no curso do processo. Não produzir provas é só um ato processual, mas o interesse de agir que vai levar à extinção desse processo. Não, isso não, porque, lembram, a gente está falando das condições da ação lá, lembram? Lembra que eu disse para vocês por que eu volto às vezes e trato para vocês desses assuntos? Porque justamente para vocês verem que tudo que vocês estudaram, ele é necessário agora. Então, se a gente está falando de um processo que não vai nem iniciar porque falta interesse de agir, a gente está falando das condições da ação. A ação não vai nem se desenvolver. Não, parte não ser legítima da legitimidade, mas eu quero do interesse de agir, Bianca. Lara, Ana Beatriz, tentem me dar um exemplo. Agora, em vez de... O que seria não precisar de tutela jurídica? Ou a prestação adicional não tem utilidade ao autor? Me deem um exemplo do que seria isso, na cabeça de vocês, que vocês estão pensando. Quando eu não consigo resolver o problema por outras vias sem ser a jurisdicional. Não estou conseguindo te entender, Ana. Quer abrir o microfone e tentar explicar ou não? Euler, o que seria essa ausência do direito material? Que curioso, né? Às vezes eu peço para vocês me explicarem e vocês me dão um exemplo para tentar explicar. Aí quando eu quero que vocês usem um exemplo para tentar me explicar, vocês não estão conseguindo achar o exemplo. Vamos lá. Caso eu pedisse o reconhecimento de paternidade de algum amigo meu. Não, aí é legitimidade, Ana. Tu está querendo reconhecer a paternidade no lugar de um amigo teu, está faltando legitimidade. As partes chegam a um acordo fora do processo. Aí não tem motivo para ação, senão não teria falta de interesse de agir, não teria nem por que postular o Poder Judiciário. Não estaria errado, senão, mas é muito vago, não está de todo errado. Quando só acionando a justiça consegue resolver o problema. Aí, Ana Beatriz, é o interesse de agir que está presente. Bom, pessoal, a melhor maneira de tentar dar um exemplo para vocês, certo? Do que seria uma falta de interesse de agir com direito. Porque falta de interesse de agir sem direito é muito fácil, vocês deram vários exemplos. Mas uma falta de interesse de agir com direito, vou mostrar para vocês como é bem simples. Quer dizer, eu penso pelo menos, vamos ver se vocês... Imaginem a seguinte situação. Lembram do Lailson que eu pedi R$1.000 emprestado para ele? Eu estou usando todo esse tempo como exemplo. Vamos imaginar
que eu fiz um contrato com o Ailson em que eu só vou pagar esses R$ 1.000 para ele no dia 30 de outubro de 2020. Eu pergunto para vocês, eu devo os R$ 1.000 para ele hoje? Ele me emprestou, eu fiz um contrato que eu vou pagar ele no dia 30 de outubro. Eu devo os R$ 1.000 para ele hoje? Aí é que tá para vocês, aí é que vocês não estão chegando. Eu devo os R$ 1.000 para ele hoje. Eu não posso ser exigido ainda o pagamento, mas eu devo. No momento que ele me emprestou e o contrato, nasceu uma obrigação. Uma obrigação, olha como é importante você lembrarem do direito material das obrigações. Existe obrigação, mas não existe o quê? Não existe inadimplemento ainda, porque não ocorreu a condição ou o termo. A obrigação existe, mas ela não é exigível porque não ocorreu a condição ou o termo. Então, no momento que eu emprestei R$ 1.000 para ele, a gente fez o contrato e eu fiquei de pagar os 30, eu estou devendo para ele, ele só não pode ser exigido ainda. Estão me entendendo? Todo mundo que respondeu não conseguiu entender por que é sim e não é não? Ou seja, eu devo os R$ 1.000 para ele. Não, Ana, não mistura com exibição de banco, isso é outra coisa, não mistura. Pense o seguinte, eu pedi R$ 1.000 emprestado para o Ailson hoje. Ele fez um contrato e me emprestou os R$ 1.000. Então, agora, existe uma obrigação, eu sou um devedor dele e ele é meu credor. Correto? Até que entendido isso? Então, ele tem direito a receber R$ 1.000. Agora não, só quando 30 de outubro. Então, aqui a gente tem um exemplo que ele não teria interesse de agir. Ele tem legitimidade, ele tem o direito material, mas não tem ainda o interesse processual. Por quê? A condição ou o termo, que é o momento em que ele pode me exigir, que é o inadimplemento, é só lá em 30 de outubro. Então, vejam, o fato de existir alguém ter um direito é que nem vocês. Vamos pegar um exemplo de vocês aqui. Vocês têm direito ao diploma hoje? De bacharel em direito? Não, mas vocês já têm uma obrigação que vai levar esse direito. Uma obrigação de dois lados. Da universidade de preparar vocês, de dar as disciplinas para vocês, assim como vocês têm obrigações também. Vocês têm que comparecer, vocês têm que manter frequência, vocês têm que alcançar uma média nas provas. Tudo isso vai levar a uma obrigação futura que é receber o diploma. Então, vocês têm direito ao diploma hoje? Tem. Mas pode exigir o diploma? Ainda não, porque está faltando condições ou termos. Então, vejam que eu saber o direito material ele é importante porque ele vai influenciar na hora de eu trabalhar o direito processual. Estão conseguindo enxergar isso que eu quero explicar para vocês? Porque se a gente for pensar a falta de interesse processual, de interesse de agir, por não existir direito, então é claro, se não existe direito, não tem pretensão resistida. Se eu não tenho nenhum negócio jurídico com o João Victor Cavalcante, nunca fiz nenhum negócio com ele, ele nunca vai ter uma ação para mover contra o Antônio, porque não tem relação jurídica material para gerar relação jurídica processual. Toda relação jurídica processual, ela vai estar originada numa relação jurídica de direito material. Mas mesmo eu tendo relação jurídica de direito material, nem sempre vai ter um interesse processual. Ele pode ainda estar dependendo de outra condição. Por isso que a gente importa muitas obrigações. Entender as obrigações, o direito material das obrigações, ajuda muito vocês a entender uma situação de direito processual. Pelo contrato que eu tenho com o Ailson, eu sei como verificar quem é o legitimado ativo e quem é o legitimado passivo para a ação. Eu consigo ver o interesse de agir e a pretensão do direito material pelo contrato. É a relação de direito material me fornecendo elementos para a minha relação de direito processual. Ficou claro para todo mundo?
Ok, pessoal. Seguir aqui no 7º. Acolher a alegação da existência de convenção de arbitragem ou juízo arbitral, ou seja, se o direito é disponível e negociável e eu optar pela arbitragem, eu não posso provocar o Poder Judiciário. Se o juiz homologar a existência da ação, aqui está a tua resposta, viste, Ana Beatriz? No inciso 8º. Certo? É sem julgamento do mérito, está aqui. Certo? Caso de morte da parte, a ação não for transmissível ao direito, ou seja, não puder transmitir para os herdeiros, então faltaria um legitimado para prosseguir, e outros casos que a lei prevê. Então, aqui a gente viu vários casos que o juiz o quê? Extingue o processo, extingue a fase de conhecimento sem resolver o mérito. Certo? Mas, professor, nesses casos aqui, então, o processo não vai prosseguir, o processo vai ter fim. É verdade, pessoal, mas geralmente nesses processos tem condenação em custas, em honorários, e o processo ainda pode prosseguir para cobrança de custas e honorários. Certo? Então, a ideia de extinção pode ser que encerrando a fase de conhecimento ocorra a extinção do processo? Pode, mas não é uma regra para a gente dizer que não, ó, o 485 ele sempre vai extinguir o processo. Muitas vezes não. O processo às vezes vai seguir, ao menos para a cobrança de honorários e custas processuais se não tiver assistência judiciária gratuita. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Certo, pessoal, eu estou com a garganta forçando um pouco e a gente vai parar por hoje, tá bem? Então, na próxima aula a gente vai seguir vendo o 487, que é o julgamento com mérito, e vai ver o julgamento antecipado do processo com e sem mérito, ok? Eu só vou pedir para vocês que pelo menos abram o microfone para responder a frequência, tá ok? Eu vou chamá-los e aí vocês abrem o microfone e respondem. Ana Beatriz Frota Linhares. Eu. Ana Clara Alves Teixeira Pereira. Presente. Ana Paula Cavalcante da Silva. Presente. Bianca Feitosa. Presente. Caio Simeone. Presente. Carlos Henrique Moreira. Presente. O Carlos? Presente. Tá. Cíntia. Presente, professor. Davi. Davi ou David Gifone. Oi, presente. Eliana. Presente, professor. Francisco Arthur. Arthur presente, professor. Francisco Euler. Presente, professor. Francisco Joanes. Presente. Tá certo, é Joanes mesmo? É, tá certo, professor. Ok. Gabriel. Presente. Evelyn. Presente. João Gabriel. Presente. João Victor. Presente. João Victor Bezerra Cavalcante. Presente, professor. João Victor Mapurunga, tá certo? Tá certo, professor, sou eu. Tá. José de Arimatea. Presente. Lailson. Presente. Lara. Presente, professor. Dinara.
Marcelo, Presente, professor. Maria Eduarda, Presente. Maria Rita, Maria Vanderlene, Presente, professor. Matheus, Maia, Aqui, professor. Raíssa, Presente. Rodrigo, Presente. Sabrina, Presente. Simão, tá bom. Simão, Valéria, Presente, professor. Ivone, Presente. ok, pessoal. Quem não foi chamado com a regularização de matrícula deve aparecer na próxima frequência e não se preocupe que vocês não computam nem presença nem falta para vocês. Professor, Certo. só uma coisa. Oi. O Matheus Ramalho, ele tá presente, é porque ele tá sem microfone. Tá ok. Obrigada. Certo. Alguma dúvida até aqui, pessoal, dessa aula de hoje? Professor, o senhor botou Gabriel presente, eu não sei se meu microfone está funcionando direito. Gabriel ou João Gabriel? Sim, Gabriel está presente, eu escutei, Gabriel. Pronto, obrigado, professor. Certo, pessoal, alguma dúvida? Não, então tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até quarta-feira, ok?